Olá, alunos do Sanlau, tudo bem? Eu aqui novamente, professor Jackson Israel, junto com vocês para tratarmos de um novo esporte. Vamos conhecer um pouquinho mais desse esporte, certo? O badminton. A gente vai tratar a aula do badminton em duas partes. Uma parte agora para essa semana e uma aula para outra semana, para não ficar tão extenso para vocês. E aí eu resolvi, junto com a direção da escola, dividir o conteúdo, ok? O badminton é um esporte bastante semelhante ao tênis de campo e ao tênis de mesa, pela rede que separa os adversários. A diferença é que ao invés de uma bolinha, a gente tem uma peteca, né? E lá no tênis de mesa e no tênis de campo, dá o direito da bola picar uma vez na quadra adversária. No badminton, não. Os jogadores usam uma peteca e a mesma não pode tocar nenhuma vez no chão dentro dos limites da quadra, senão vai sofrer o ponto. Vamos conhecer um pouquinho da história do badminton. Foi na Índia que o badminton nasceu com o nome de Poona. Oficiais ingleses a serviço neste país gostaram do jogo e levaram para a Europa. O Poona passou a ser chamado de badminton quando, na década de 1870, uma nova versão do esporte foi jogada numa propriedade. E o nome da propriedade era qual? Badminton. E aí mudou de nome. Teve uma nova caracterização, algumas adaptações, e todo mundo começou a chamar aquele esporte de Poona de badminton, porque ele era jogado dentro de uma propriedade de um duque, em Belfort, né? O Duque Belfort, que morava nessa cidade, Gloucestershire, né? Na Inglaterra. Em 1934, foi fundada a Federação Internacional de Badminton, com 9 membros: Canadá, Dinamarca, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia, País de Gales. E sua sede até hoje se situa, logicamente, onde? Em Gloucestershire, lá na Inglaterra, onde era lá a propriedade do Duque. Né? Como era o nome da propriedade? Badminton. Em 1995, o badminton foi incluído nos 12º Jogos Pan-Americanos, né? Que é os Jogos das Américas, de Mar del Plata, na Argentina, e foi jogado novamente em 99, no 13º, em Winnipeg, no Canadá. Depois disso, a modalidade se firmou no evento, sendo um esporte que conta medalhas até hoje. Inclusive, em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, o Brasil conquistou sua primeira medalha na competição, um feito histórico para o badminton brasileiro. Foi conseguido pelos atletas Guilherme Comacasa e Guilherme Pardo, que conquistaram as medalhas de bronze na categoria dupla masculina. Existem na atualidade 6 torneios principais promovidos pela Federação Internacional de Badminton, que são o Thomas Camper, o Uber Camper, Sudirman Camper, o World Champion, o World Junior e o World Grand Prix. São essas principais competições de badminton mundiais. Nas Olimpíadas, a primeira vez que o badminton figurou numa Olimpíada foi nos Jogos Olímpicos de 1974 em Munique, na Alemanha, como um esporte de demonstração. Era só para as pessoas conhecerem um pouco ele, né? Já que ele não era tão difundido no mundo completo, mas lá naquela questão nos países orientais. Em Seul, em 1988, o badminton foi jogado como esporte de exibição lá na Coreia. O Comitê Olímpico reconheceu a magnitude do esporte, né, a grandeza, e promoveu o badminton a partir dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. E aí sim começou a valer medalha. A popularidade do esporte foi prova nesta ocasião, quando mais ou menos 1,1 bilhão de pessoas assistiram aos 8 dias de competição na televisão. Olha que a tamanha da influência desse esporte, não é? A audiência, né, da quantidade de pessoas que assistiram esse esporte nesses 8 dias. Vamos conhecer aqui um pouquinho do vídeo do ponto mais longo da história. Staying resilient for the moment.
activate.